Bom dia! Pela graça de Deus, chegamos a Salmo 69, o Lamento do Messias. Ao mestre de canto, segunda melodia, os lírios, de Davi. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar. Secou-se minha garganta. Os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. São mais que os cabelos de minha cabeça os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso, tenho de restituir o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice e as minhas culpas não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe, pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Chorei, em jejum está a minha alma, e isso mesmo se me tornou em afrontas. Pus um pano de saco por veste e me tornei objeto de escárnio para eles. Tagarelam sobre mim os que à porta se assentam, e sou motivo para cantigas de beberrões. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti, em tempo favorável, a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer. Livra-me do tremendal, para que não me afunde. Seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me arraste à corrente das águas, nem me traga a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volta-te para mim segundo a riqueza das tuas misericórdias. Não escondas o rosto ao teu servo, pois estou atribulado. Responde-me depressa. Aproxima-te de minha alma e redime-a. Resgata-me por causa dos meus inimigos. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. O opróbrio partiu meu coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde, por consoladores e não os achei. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Sua mesa torne-se-lhes diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha. Obscureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e faz que sempre lhes vacile o dorso. Derrama sobre eles a tua indignação, e que o ardor da tua ira os alcance. Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite as suas tendas, pois perseguem a quem tu feriste, e acrescentam dores àquele a quem golpeaste. Soma-lhes iniquidade a iniquidade, e não gozem da tua salvação. Sejam riscados do livro dos vivos, e não tenham registro com os justos. Quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponho-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Louvarei com cânticos o nome de Deus. Exaltá-lo-ei com ações de graças. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. Vejam isso os aflitos e se alegrem. Quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva, porque o Senhor responde aos necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto nele se move. Porque Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá, e ali habitarão e hão de possuí-la. Também a descendência dos seus servos a herdará, e os que lhe amam, o nome nela habitarão. Bem, gente, para o comentário desse Salmo 69, nós vemos aqui que Davi compôs esse salmo baseado na melodia Os Lírios. O Salmo 45 também foi composto baseado nessa melodia. E esse salmo aqui, gente, embora fale do sofrimento de Davi, do que Davi passou, das angústias que ele passou, mas esse salmo aqui é tido como um salmo messiânico. Nenhum dos salmos da Bíblia foi tão citado para se referir a Cristo como esse salmo aqui. Eu vou falar para vocês aqui alguns versos desse salmo que está no Novo Testamento falando de Cristo. Por exemplo, olha o verso 4. São mais que os cabelos de minha cabeça os que sem razão me odeiam. Esse verso aqui foi citado lá em João, no capítulo 15, no verso 25.
Também nós vemos aqui, olha, verso 9: pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Aqui quando Cristo expulsou os cambistas do templo, quando ele purificou o templo, foi citado esse verso aqui desse salmo, para se referir ao que Cristo fez. Você vai ver isso lá em João, no capítulo 2, verso 17, e também em Romanos, capítulo 15, verso 3. Outro verso aqui, olha, o verso 20, desculpa, o verso 21, olha. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Por ocasião da crucificação, Jesus teve sede e ofereceram vinagre, ofereceram fel para Jesus. Você vai ver isso lá em João, no capítulo 19, verso 28 ao 29, também em Mateus, capítulo 27, verso 48, e também em Marcos, capítulo 15, verso 36. Aqui no verso 23, olha. Obscureçam-se-lhes os olhos para que não vejam, e fazem que sempre lhes vacile o dorso. Esse verso foi citado em Romanos, capítulo 11, verso 9 ao 10. Outro verso aqui, olha, 25. Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite as suas tendas. Aqui se referindo a Judas, que foi referido aqui lá em Atos, no capítulo 1, verso 20. Verso 28, olha, sejam riscados do livro dos vivos, e não tenham registro com os justos. Esse verso aqui foi citado lá em Apocalipse, capítulo 13, verso 8, e também 17, verso 8. Bem, gente, é incrível como tantas passagens falando a respeito de Jesus, nós encontramos nesse Salmo de Davi. Embora esse Salmo aqui, como eu disse no começo, embora esse Salmo retrate o sofrimento de Davi, fala aqui do Messias, gente. É maravilhoso, não é verdade? Como que nós ficamos assim maravilhados de ver Davi, tantos séculos antes de Cristo, Davi vê com tanta nitidez o sofrimento de Cristo, o que Cristo ia passar, toda a angústia. E nesse salmo aqui eu queria dar um destaque para uma coisa também, gente. Eu queria aqui que vocês observassem aqui o que está no verso 6 aqui, olha. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Eu me lembro quando Jesus disse que na igreja seria inevitável que houvesse escândalo. Jesus disse assim, olha, é inevitável que haja escândalo na igreja, inevitável. Mas ai daquele por meio de quem vier o escândalo. Seria melhor que ele amarrasse uma pedra no pescoço e fosse atirado num rio do que escandalizar qualquer um desses pequenininhos. Sabe, gente, muitas vezes pessoas pecam. E o pecado, às vezes, dessas pessoas causam um estardalhaço tão grande, gente, que vocês nem imaginam. Às vezes, por causa do pecado de uma pessoa de dentro da igreja, muitas pessoas se afastam da igreja. Muitas pessoas caem da graça de Cristo por causa do pecado de um. Então devemos ser muito cautelosos, gente, muito cautelosos mesmo. Não há quem não peque, a Bíblia fala isso. A Bíblia é clara em falar isso. Não há quem não peque. Mas se o meu pecado for escandalizar um dos pequenininhos de Deus, olha, gente, devemos vigiar muito, porque Jesus disse uma coisa muito dura. Seria melhor que se amarrasse uma pedra no pescoço do que escandalizar na igreja. Então, tenha reverência na igreja, tenha ciência de que você é visto pelas pessoas e que se você pecar, Deus perdoa, Deus é bom, Deus é misericordioso para perdoar os pecados. Mas há pecado, gente, que não há perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão. E qual que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É aquele pecado que você vai fazendo, Deus vai falando para você se afastar dele, mas você vai insistindo, 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 e seu coração vai ficando endurecido. E aí você não ouve mais a voz do Espírito Santo. Esse é o pecado imperdoável, gente. Quando você não tem mais o que fazer. Você acariciou tanto o pecado, você se abraçou tanto ao pecado que o pecado passou a ser parte de você. Você não excluiu ele da sua vida. Ele passou a ser parte de você. E você não ouve mais a voz de Deus para que você abandone esse pecado. Então, você acaba nesse ponto chegando ao limite. E o Espírito Santo não atua mais, porque você abraçou de tal forma que o seu coração endureceu e você não quer mais largar desse pecado. E é triste, gente. É triste saber que, por causa de pecado de pessoas dentro da igreja, o Evangelho de Cristo é blasfemado, gente. É muito triste. Portanto, devemos vigiar constantemente, para nós não sermos pedra de tropeço na vida dos irmãos, na vida da família de Cristo, na vida das pessoas humildezinhas, sabe? Deus quer que nós sejamos exemplo, para que nós possamos brilhar por Jesus e não escurecer o coração daqueles que buscam a Cristo. Que Deus te abençoe, que eu e você possamos ser luz e não trevas. Um grande abraço do seu amigo
Ivan.